Em setembro, com clima seco e baixa umidade, cresce a preocupação com os incêndios no campo e seus impactos. Além do combate direto ao fogo, a comunicação em situações de emergência tem papel estratégico para reduzir riscos, orientar a população e apoiar produtores rurais. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Estadual Paulista, Omar Sabag. Bom dia, Omar, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, professor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol, e a todos que nos acompanham aqui pelo Agromanhã. Quanto tempo que eu não vejo o senhor por aqui? Tá tudo bem? Tá, tudo jóia, tá bom? Então tá bom. Professor, como é que essa comunicação, a gente falando sobre isso, é eficaz entre agências, a população pode ser melhorada para mitigar aí os danos de incêndios florestais durante esta estação seca, que aí é um ponto crucial, né? Exatamente, Bruno. A gente precisa enxergar a importância da comunicação emergencial, principalmente via radioamadorismo. Até porque o radioamador, em uma situação emergencial, por exemplo, um foco de incêndio, nós tivemos aqui na nossa região, ano passado, algumas rupturas em termos de internet, telefonia móvel. E claro que para o produtor rural, que tem um rádio na sua propriedade, né, ele pode, evidentemente, utilizar canais de emergência do município, em parcerias com a Defesa Civil, né, com o Corpo de Bombeiros Municipal. Isso é muito importante nessas situações, até porque o isolamento muitas vezes faz-se necessário, eu diria assim, uma união, na verdade, de agentes partícipes que possam supostamente fazer parte de uma brigada, né? Até porque nós estamos falando em períodos de estiagem. Esse ano, por exemplo, nós estamos com mais de 80 dias já sem chuva aqui na nossa região. Ano passado nós chegamos a 170 dias, ou seja, já estamos num estado de alerta. Então, por isso, mais uma vez, a importância da comunicação nesse processo. Um outro exemplo que eu posso passar aqui para vocês, o Rio Grande do Sul. A própria Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, junto com um grupo de radioamadores, eles criaram uma rede de comunicação emergencial para desastres climáticos, né? Então, isso demonstra a proatividade e a organização da comunidade junto aos produtores rurais, que são exatamente os agentes mais fragilizados nesse processo. Ô Mari, a gente sabe que são vários os desafios, principalmente no campo quando a gente fala de comunicação, né? Tem propriedade ali, a área rural que não tem sinal, por exemplo. Como que funciona, né? Quais são os desafios com essas comunidades rurais isoladas sobre o risco e a resposta também aos incêndios, questão de acesso para conseguir chegar ali de maneira mais rápida também? Exatamente, Carol, muito bem colocado. A gente sabe que, a depender das regiões interioranas do país, nós temos um grande problema em termos de conectividade, né? Hoje a gente fala aqui em 5G, 4G, tem regiões que nem 3G você tem acessibilidade. Mais uma vez eu enfatizo, o rádio amador é por ondas de rádio, então você tem uma maior facilidade em termos de comunicação, né? Uma parceria que poderia se estabelecer, por exemplo, eu vejo aqui a nossa região aqui no estado de São Paulo, nós temos muitas usinas do setor sucroalcooleiro. E todas as usinas têm pontos de apoio em termos de comunicação via rádio, em termos de pontos, eu diria assim, hídricos, né? Por exemplo, fontes, açudes, braços de rio. Então, supostamente, a comunicação, se tivesse uma comunicação mais diretiva, imagina que o produtor esteja a 15, 20 quilômetros do município e ele pode estar a uns 2 quilômetros de uma usina. Certamente a usina já tem uma equipe mais capacitada, supostamente para uma brigada de incêndio. Então, daí facilitaria a comunicação via rádio, muito mais próxima dessa comunidade, dessas propriedades, para que pudesse, evidentemente, num estado de alerta, lembrando que fogo é diferente de incêndio. O incêndio é quando você tem um fogo já não controlado na sua propriedade. E é claro, falando nisso, até gostaria de enfatizar alguns pontos importantes nesse aspecto. Por exemplo, em termos de prevenção, a criação, a construção de aceiros, né? Por exemplo, você tem que ter no mínimo 3 metros de largura em termos de perímetro na propriedade. Ou seja, para que evite a propagação desse fogo, incluindo-se também as áreas de preservação permanente, reserva legal. Outra questão também que a gente muito observa é o fogo. Muitas vezes ele se alastra devido à queima
descontrolada, muitas vezes por parte de quem produz, inclusive em áreas urbanas, né? Não queimar lixo. Muitas vezes folhas secas, galhos, isso é fonte de combustível, principalmente nessa época do ano. Existe uma relação que se chama 30-30-30. O que é isso na prática? Se você tiver uma temperatura acima de 30 graus, uma umidade relativa abaixo de 30 graus e uma velocidade do vento acima de 30 km por hora, é situação alarmante e estado de alerta em termos de incêndios florestais, principalmente nas áreas rurais. Por isso, eu digo que o plano de ação ele é extremamente relevante para tudo devido, nós precisamos ter um planejamento adequado, como rotas de fuga seguras, fontes de água, contatos emergenciais. Então, tudo isso precisa ser, evidentemente, muito bem trabalhado dentro de uma propriedade rural. Lembrando que uma propriedade é uma empresa e ela está suscetível a qualquer adversidade climática. Professor, uma das questões aí que a gente fala sobre o desafio da conectividade, que a gente sabe que em algumas regiões do país, como o senhor citou, né, nem chega o 3G, mas a gente também tem outros aliados que são as mídias digitais, né? Os aplicativos de alerta que também estão sendo usados aí para informar, mobilizar a população em tempo real sobre essa questão da emergência quando acontece algum incêndio, né? A gente tem que olhar também para esses dispositivos como aliados, né? Apesar dos desafios da conectividade. Só para complementar, é legal que, por exemplo, a Defesa Civil, eles fazem aquele alerta, né, que eles mandam por SMS. Então, às vezes, assim, não precisa nem ter sinal de internet, por exemplo, porque é SMS, então chega ali no seu telefone do mesmo jeito, falando sobre a umidade, ou se tem previsão de chuva ou não. Então, isso é uma plataforma legal, né? Uma maneira legal da instituição passar essa informação para quem está ali em qualquer lugar, né, do mundo. Exatamente, até porque você não precisa nem fazer cadastro. Esses dias, praticamente quase que todos os dias, eu tenho recebido no meu celular essas mensagens. Agora, vou receber uma mensagem é diferente de você, de fato, estar ativo para uma situação emergencial, né? A mensagem ela serve de alerta, mas imagina que você está se deparando com um foco de incêndio numa determinada localidade, aí de fato a situação é outra, viu, Carol? A gente precisa tomar muito cuidado, até porque as estatísticas elas nos mostram que mais de 90% da origem do fogo é humana. E as suas principais causas, por incrível que pareça, além da queima de limpeza de terrenos, muitas vezes uma máquina que não tem um bom, eu diria assim, uma boa manutenção numa máquina, uma faísca, uma simples faísca que sai do motor, do escapamento, isso já propaga fogo, além dos fatores climáticos já mencionados. Muitas vezes também bituca de cigarro, enfim, né, essas construtoras aí que fazem manutenção ao longo da rodovia. Então tem que tomar muito cuidado. Como se diz, né, todo cuidado é pouco. E o custo da prevenção é muito menor do que o custo da remediação. É isso, professor. Obrigada pela participação. Falei aqui que tinha tempo que eu não te via, lembrei que eu estava de férias, era por isso. Tá certo, Carol. Muito obrigado, Bruno também. E um abraço a todos. Um abraço pra gente. Bom final de semana, professor.